Atualização importante nesse domingo aí no Corinthians sobre o caso do jogador Alan, ex-Flamengo aí, que o Corinthians pretende contratar. Conversei com o presidente Osmar Stable e vou atualizar vocês agora como que está essa situação. Ontem eu já havia trago para vocês em primeira mão, quem não conferiu, confere o vídeo que está aqui na página, sobre o Corinthians ter contratado um marroquino de 32 anos. Essa informação foi exclusiva nossa. Então o Corinthians fechou com o marroquino, o Stable só falta assinar o documento, mas ele vai assinar. E o Corinthians terá esse jogador. Eu fui ver uns lances dele e me parece ser bom jogador. Pelo menos nos vídeos né? Mas a gente precisa aguardar. 32 anos, estava no futebol chinês, meio escondidinho lá, mas vendo alguns vídeos dele, gostei do estilo de jogo dele, movimentação, passe, força. Então parece ser um bom jogador, mas vamos aguardar, né? Mas vamos atualizar vocês do caso Alan, tá? Mas antes, eu sou o Edu Oliver, a voz das arquibancadas. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para vocês não perderem nada das informações do Coringão. E lógico, no final do vídeo deixa o seu like, que ajuda bastante no crescimento do nosso canal, tá bom? A questão do Alan é o seguinte, o Stable falou comigo, falou: Edu, a gente tem interesse no jogador sim, foi um pedido também do Dorival, só que os valores são muito altos. Então a gente não vai fazer nenhuma loucura para contratar jogador com valores muito altos, até porque o Corinthians tem André, o Corinthians tem muito bons jogadores nessa função, que o Corinthians não precisa sair fazendo esse tipo de loucura. Mas assim como o marroquino foi um pedido do Dorival, o Alan também é. Só que a questão dos valores é o que está pegando. Isso vai ser um empecilho? Depende do que o jogador e o seu staff decidirem. Mais de 1 milhão o Corinthians não vai pagar. E acho que não tem que pagar nem 800 mil, para ser muito honesto com vocês. Não acho que é jogador para esse patamar de nível financeiro. Então o Osmar ficou de dar uma entrevista coletiva depois do jogo de hoje contra o Palmeiras, às 20h30, para falar sobre essa situação do Alan, mas o que ele passou para mim foi: Edu, não temos nada definido porque os valores são muito altos. E aí eu tô atualizando vocês sobre essa questão do jogador do Flamengo, né? Ex-jogador do Flamengo, podemos dizer assim, né? Se ele vier jogar no Corinthians. Você, torcedor, gosta desse nome? Acha que é um bom nome? O Corinthians precisa de um jogador como o Alan no elenco? Ou não dá para fazer loucuras? Porque se o clube tá pensando em economizar, acho que seria uma loucura total você pagar, por exemplo, R$ 1 milhão por mês para ter um jogador, sendo que o Corinthians tem vários jogadores nessa função, inclusive o André, que joga muita bola. E você, torcedor, o que pensa? Concorda, discorda? Deixa aí nos seus comentários, quero saber de vocês o que vocês acham dessa situação do jogador Alan. Corinthians que joga hoje, repito, às 20h30 contra o Palmeiras na Neoquímica Arena, e uma vitória do Corinthians hoje garante o Timão praticamente na fase de mata-mata do Campeonato Paulista, que é super importante o Corinthians estar lá em cima, para que o Corinthians possa decidir em casa, né? Porque a regra do Campeonato Paulista mudou, então agora quartas de finais, semifinais é tudo um jogo, só a final serão 2 jogos, tá? Então, você, torcedor, o que acha? Corinthians passa pelo Palmeiras, se classifica, ou vocês acham que vai dar algum outro resultado? É claro que não, né? O Coringão tem total condição de vencer o rival, ir para cima e tentar se classificar pelo menos entre os 3 primeiros aí dentro do campeonato. Quem sabe na liderança, né? Porque o Coringão ainda tem mais um jogo para fazer depois do clássico contra o Palmeiras. Vamos aguardar. Essas são as informações do Corinthians. Eu sou o Edu Oliver, a voz das arquibancadas, e deixa o seu like aí para fortalecer, tá bom, gente? Grande abraço a todos, tamo junto e mais tarde no pós-jogo eu volto. Um abraço.